Tem um moleque que há cerca de 6 meses atrás quase ninguém sabia quem é, mas hoje se tornou titular do gigantesco Manchester United, foi convocado para a seleção da Inglaterra e com pouquíssimo tempo de profissional já tá tentando galgar sua vaga na Eurocopa de 2024. Esse guri é um meio-campista que vem encantando a torcida dos Red Devils e por isso hoje a gente vai contar para vocês com detalhes quem é Kobbie Mainoo, a nova grande promessa do futebol inglês. Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofut e a gente volta agora para o dia 19 de abril de 2005, quando nasceu, obviamente, o Mainoo lá em Stockport, na Grande Manchester. Ele é filho de pais ganeses e teve uma infância que basicamente girava em torno do futebol. Ele disse que jogava toda hora, na rua, com os amigos, na escola, em casa, dentro da sala. Mas como acontece com muitos grandes jogadores, assim, desde que ele se conhece por gente, ele já jogava bola, sacou? Pois é, foi assim que ele começou a sua carreira lá com 5 anos de idade, jogando no time de juniores Cheadle and Gatley. E aí com 9 anos de idade ele já foi jogar no seu time do coração, o Manchester United, o ano era 2014. E nessa época aí, o Mainoo, mesmo tão jovenzinho, pessoal, a gente tá falando de uma criancinha de menos de 10 anos, tá? Mas ele já era conhecido na região como um guri que tinha um talento especial, né? Diferente. Tanto é que além do United tinha outros clubes de olho, como por exemplo o Manchester City, que aparentemente observava o garoto desde os 6 anos. É doideira. Eu sempre fico imaginando assim, né, cara, umas criancinhas chutando uma bola na quadra ali e já tem um olheiro de clube grande assim, não, esse aí vai virar craque. Mas o que pode parecer loucura pra gente, né, não foi pro técnico Steve Ver, que treinou o Kobbie quando ele ainda tinha 6 anos e já enxergava naquela idade ali na frente dele um diamante bruto. Ficou bastante óbvio quando o Kobbie veio que ele era forte, rápido e bom com a bola nos pés. Era difícil tirar a bola dele. Kobbie estava sempre disposto a ouvir e aprender. Costumávamos dar um prêmio de melhor jogador no final de cada treinamento e ele poderia ter ganhado todas as semanas. E aí então desde pequenininho ele já se destacava assim em campo, né, mas também pela personalidade. Aparentemente ele era um garotinho muito calmo, muito tranquilo, muito disposto a aprender. Isso aí foi contando pontos pra ele que, olha só, com 16 anos já atuava de vez em quando no Sub-23 e também disputava a UEFA Youth League, que é aquela espécie de Champions League Sub-19, né? E aí ele foi evoluindo lá nos Red Devils, né, e assinou seu primeiro contrato profissional com o clube aos 17 anos, sendo uma das maiores joias ali da base do time recentemente. E aí quando ele se destacou pelo Sub-21 do United na EFL Trophy, uma competição que tem aí alguns times sub-21 de grandes equipes, com alguns times profissionais de divisões inferiores e tal. Aí o Ten Hag olhou, né, e falou, cara, esse guri aí pode render no profissional. E aí ainda em 2002, chamou ele pra treinar, né, com o time principal aí. E não demorou pra ele ser relacionado para um jogo, foi no dia 16 de outubro de 2022, quando o Ten Hag colocou ele no banco pra partida contra o Newcastle. E ele não chegou a entrar em campo, mas esse tipo de coisa é importante porque tu vai acostumando o garoto ali naquele ambiente profissional, o clima da torcida, a pressão dos jogos e tal. Mas pro Ten Hag não é sobre isso não, sobre se acostumando, sacou? Não se trata de experiência, eles têm que entregar. Você está aqui para contribuir para o sucesso da equipe. É por isso que Mainoo está aqui. Ô Ten Hag, calma aí, cara. Ele tem 17 anos, pô. A estreia do Mainoo como profissional, então, veio em janeiro de 2023, na vitória de 3-0 sobre o Charlton na Copa da Liga Inglesa. Aos 17 anos, no momento que pra ele foi bem especial, se liga no que ele falou. Ter a minha família aqui me assistindo, me apoiando, é simplesmente incrível. Todos fizeram eu me sentir bem-vindo e me deram palavras de conselho e encorajamento. Então me senti em casa. Quero ficar neste clube. Estive aqui minha vida inteira. No mês seguinte, o calouro então jogou pela primeira vez na Premier League, entrando no finalzinho numa vitória contra o Leicester. E aí quando acabou a temporada 22-23, ele tinha participado de 3 jogos com a equipe principal e não tava somando nem 90 minutos, tá, em campo. Mas mesmo assim, somando também com o desempenho dele nos times de base ali, ele foi escolhido jovem jogador do ano no Manchester United na temporada 22-23. Um prêmio que já foi ganhado por várias estrelas do clube, inclusive mais recentemente Rashford e Garnacho levaram pra casa. E essa conquista dele aí foi vista como algo natural pro chefe das categorias de base do Manchester United, o Nick Cox. Kobbie teve uma temporada excepcional e superou todos os desafios que enfrentou. Ele tá no clube desde muito jovem e sempre foi um talento muito promissor, mostrando muita dedicação e vontade de vingar. Bom, parecia um começo fantástico pra um gurizinho ali, né?
Porém, nem tudo foi alegria, porque na pré-temporada da temporada 23-24, que era uma temporada que tava se esperando ali que ele fosse começar a ganhar mais minutos, fosse explodir e tal, ele sofreu uma lesão no tornozelo que tirou ele do primeiro terço da temporada, né? Então ficou um tempo fora aí. Só que depois que ele se recuperou, a magia começaria a acontecer e a carreira dele finalmente deslancharia de uma forma inacreditável. Isso porque ele voltou a jogar apenas no final de novembro de 2023, no 3-0 contra o Everton. No momento da gravação desse vídeo faz menos de 6 meses, tá? E agora como titular pela primeira vez na Premier League, e mesmo sem marcar um gol ou dar assistência, ele foi eleito o melhor do jogo pelos torcedores, depois de ficar meses lesionado, e lembrando que ele é apenas um gurizinho, tá? E mais, ele foi eleito o melhor do jogo naquela partida em que o Garnacho fez o gol espetacular de bicicleta. Então tu pensa, se nem com um gol de bike tiraram esse prêmio de melhor da partida do Mainu, é porque fez por merecer, né? Inclusive ele tirou uma bola em cima da linha e tudo mais. E o guri meio que começou a aparecer numa hora que a oportunidade se apresentou pra ele, né? O Manchester United não faz a melhor das temporadas e teve muitas lesões de jogadores. E aí o Ten Hag viu o garoto jogando bem e continuou dando chances pra ele, né? Tanto é que com apenas 18 anos, ele já estreou na Champions contra o Galatasaray no empate em 3-3 da Turquia. E em janeiro de 2024, ele marcou o seu primeiro gol como profissional. Foi numa vitória de 4-2 sobre o Newport County na Copa da Inglaterra. E que gol, né? Uma chapada bonita no canto ali. E isso foi no momento, ali a partir de dezembro de 2023, começo de 2024, né? Em que a subida meteórica dele tinha se concretizado de uma vez. E um guri que 2 meses antes estava lesionado e quase ninguém conhecia, de repente começava a aparecer em toda a escalação do Manchester United como titular. E mais rapidamente ele conquistou a torcida, porque no meio campo do United, se todo mundo estiver bem pra jogar, geralmente é o quê? O Casemiro de volante e o Bruno Fernandes mais pra frente. Faltava alguém que fosse titular absoluto daquela segunda vaga ali, de segundo volante. O Eriksen é o cara com uma qualidade de técnica invejável, mas que os torcedores muitas vezes reclamavam porque ele não tinha mais o físico pra conseguir competir em altíssimo nível na Premier League, por exemplo, o tempo todo. Enquanto o McTominay, pô, tem estrela, né? Ele entra, faz gol importante, mas assim, seria uma forçação de barra dizer que ele tem nível pra ser titular absoluto do United, né? E aí o Ten Hag tava dando chances pro moleque. A torcida tava curtindo. O guri continuava jogando bem. E aí em fevereiro aconteceu um negócio absolutamente fantástico, né? Que quem não sabia quem era o Mainu passou a saber. Isso porque numa vitória de 4-3 contra o Wolverhampton, ele marcou o seu primeiro gol de Premier League. E cara, foi um golaço, que inclusive foi eleito gol do mês de fevereiro na PL. E foi o gol da vitória, no finalzinho, um gol absurdo, né? Ele recebe a bola, vai costurando ali, dá uma caneta no zagueiro e cercado por vários jogadores, finaliza no cantinho, numa finalização pra lá de técnica. E que ainda tirou umas risadas de ninguém mais, ninguém menos que Sir Alex Ferguson. E o detalhe desse gol, o United tinha feito 3-1 na partida, só que como é típico desse time atual dos caras, não são muito confiáveis, né? Tomaram o empate do Wolverhampton aos 50 do segundo tempo. Então esse jogo tava caminhando pra ser um vexame, quando do nada, aos 52 do segundo tempo, o Mainu tira esse gol da cartola e salva o time, né? A torcida foi à loucura, parecia um sonho, né? E de fato pro Mainu foi. É um sonho que se tornou realidade. Ainda não superei isso. Ainda sinto que estou sonhando, pra ser honesto. Começar a jogar na Premier League pelo meu clube de infância tem sido incrível. E esse negócio de fazer golaço, pelo jeito ele gostou, né? E aí quando o United foi jogar contra o Liverpool, né, maior clássico do país, ele meteu mais um gol. E foi mais uma finalização absolutamente perfeita e incrivelmente técnica. Ele parece um moleque com muita frieza, né? Tanto na finalização, dá pra ver claramente, mas também na comemoração, onde ele tá ali bem confiante, né? Mal sorri, bem tranquilo. E pô, é United contra Liverpool, cara. E o guri tá lá decidindo dessa maneira, né? É bizarro pensar que em 2 anos a vida dele mudou completamente. Em 2022 ele foi protagonista do United Sub-18, que foi campeão da FA Youth Cup. E agora em 2024 ele vem sendo um dos principais destaques do United no time principal. Uma ascensão meteórica, principalmente porque ele teve aquela questão da lesão. E depois que ele volta, até o momento, é coisa de 6 meses, tá? Na sua primeira temporada como profissional, eu falei pra vocês que ele teve 3 jogos e menos de 90 minutos em campo. Mas nessa segunda já são mais de 20 partidas. Titular da equipe, o que mostra a sua ascensão na hierarquia do clube, né? Mas isso também não ficou só no clube não, porque agora chegou o momento de falar de seleção. E lá a ascensão dele também foi meio meteórica. A boa fase do Mainu no United fez com que o técnico Southgate convocasse ele, que estava com o Sub-21 da Inglaterra, né, para a equipe principal durante os amistosos de março contra Brasil e Bélgica. O Southgate também encheu ele de elogios, né? E aí se tu pensar assim, poucos meses antes o cara tava lesionado, ninguém conhecia. Agora ele tava jogando contra o Brasil pela seleção principal. E se você pensou que ele foi lá pra aquecer o banco, né, ganhar experiência de seleção, não foi nada disso. Justamente contra o Brasa, ele entrou no finalzinho, né, fazendo a sua estreia pela seleção inglesa. E depois contra os belgas, ele se tornou o terceiro jogador mais jovem a ser titular pelo English Team aos 18 anos e 342 dias. E a pressão que ele sentiu, amigo, foi zero.
Tá, o moleque foi tão bem no empate contra os belgas que saiu de campo como o melhor do jogo. E acabou sendo muito elogiado por um grande craque aí também, que é o Jude Bellingham, né, companheiro dele na seleção. Ele é muito bom. Eu sei como é difícil quando há um clamor e as pessoas colocam muita pressão em você, mas ele é um jogador brilhante. Ele terá um futuro incrível no Manchester United e também, espero, pela Inglaterra. Aí eu fui dar uma olhada como é que tá o papo lá na Inglaterra sobre o Mainoo ir pra Eurocopa de 2024, que tá batendo na porta já, né? E obviamente parece um consenso que ele deve ir, mas tem gente dando um passo à frente. No canal da Sky Sports lá tem um vídeo argumentando de por que ele deve ser titular da Inglaterra na Eurocopa, amigo. Realmente uma carreira brilhante até aqui, né? Mas beleza, falando um pouquinho da trajetória dele, desse começo arrasador com golaços e tal, mas nem só disso, vive um meio campista. Afinal, como é que o Mainoo joga, né? Kobe Boateng Mainoo é destro, tem uma altura média ali, né? 1,75 m, e apesar de ser polivalente, ele gosta de jogar, como a gente falou, como um segundo volante, né? Tem uma fala muito legal do Rio Ferdinand, dizendo que o estilo de jogo do Mainoo, pra ele, né, se assemelha ao do Seedorf. Não estou dizendo que ele é o mesmo jogador ou tem a mesma habilidade, mas ele me lembra Clarence Seedorf, na maneira como ele consegue se mover em situações difíceis, em como ele manipula a bola e usa o seu corpo. E ele vem fazendo um papel muito importante no Manchester United, que é justamente de ajudar a ligar a parte mais defensiva da equipe com a parte mais ofensiva, sendo o cara que consegue abrir espaço no meio campo, sair da pressão do time adversário ali, tirar de um, tirar de outro, pra passar a bola pro Bruno Fernandes, pra jogar a bola pra alguém que tá mais no ataque. E ele faz isso com uma qualidade técnica muito boa, né? Tanto nos passes dele, que geralmente são ótimos, quanto também em lançamentos fantásticos aí que ele faz, não sendo nem de longe aquele jogador que só passa de lado. Então ele é importante na criação de jogadas, né? Botar o time pra frente, mas também na marcação ele vem fazendo cada desarme aí que, cara, é difícil a gente olhar ele e não falar que é um meia completo, né? Porque também é muito competente nos duelos físicos ali, nos botes, nos carrinhos e tal. Além disso, eu falei que ele é importante pra sair da pressão do time adversário, né? Muitas vezes ele faz isso aí com dribles também, tá? Ele tem um belo arsenal ali, não tem medo de deixar o adversário comendo poeira, e também uma coisa que ajuda muito é o porte físico. Ele não é muito alto, mas ele tem uma força corporal muito boa. Ele não é um jogador que tromba e tá sempre caindo no chão. Ele consegue se manter nos duelos e ele tem uma boa desenvoltura com o seu corpo ali que permite ele sair de situações mais difíceis. E aí quando tu vai ver onde é que ele joga, né, claro que ele tem uma tendência a ficar mais pro meio mesmo, porém, ele tem ações defensivas aí no campo inteiro, e muitas delas dentro da própria área, né, em momentos de pressão do adversário ali, bem próximo ao gol do Naná. Outro ponto positivo dele parece ser as finalizações, né, ele não é o cara que tá chutando sempre, chegando muito perto do gol nem nada, mas pô, quando ele chuta só tem marcado gol bonito. Mas calma que a gente já elogiou 300 coisas diferentes sobre o jogo dele, né, mas tem um ponto aí que ele poderia melhorar com certeza, e é a sua ambidestria, né, no caso, ele tem a canhota só pra subir no ônibus mesmo, porque procurando assim, tu quase nunca vê ele passando uma bola, nem que seja um passe curto assim com a esquerda, né? Então ele tem obviamente aí algo pra melhorar ainda, mas ele tem todas as características de um meio campista bem completinho ali, que pode fazer aquela função que às vezes a gente chama de motorzinho, né? O motor da equipe. E não é nenhum absurdo colocar ele ao lado do Garnacho como as maiores joias da base do United no momento, e conforme ele vai jogando bem e metendo golaços, o hype vai aumentando, né? Tanto é que a gente tá fazendo um vídeo só sobre esse garoto. A fama vai aumentando, ele vai parar na Eurocopa, vai estar todo mundo falando dele, né? Será que você não pode atrapalhar o desenvolvimento de um guri tão jovem? Pra muitos pode, mas o técnico Erik ten Hag deu uma resposta diferente. Já conversamos sobre isso e até agora ele lida com isso muito bem. Se ele ultrapassar os limites, sim, claro que eu como técnico vou intervir, mas até agora não é necessário, porque ele gosta de futebol, quer vencer, quer dar o seu melhor todos os dias porque quer melhorar. É, isso aí como a gente viu lá no começo do vídeo, é outra característica positiva dele, né? Que desde molequinho parece que sempre gostou de ouvir os outros, aprender os ensinamentos de treinadores e até mesmo de companheiros, né? Por exemplo, quando perguntaram pra ele sobre o Casemiro, ele elogiou a capacidade do brasileiro em ver coisas antes de todo mundo dentro de campo, né? E aí perguntaram também pra ele assim, quem que é o seu ídolo? E ele deu uma resposta que eu achei muito legal, bem madura. Não posso dizer que tenho um. Eu gosto de escolher características de pessoas diferentes. Escolho habilidades e tento acrescentar na maneira como eu jogo. Eu só tento aprender o máximo que eu posso de outras pessoas. Com tudo isso, em pouco mais de 6 meses aí, né, o Transfer Market avaliava esse guri da base em 800 mil libras e agora avalia esse titular do United em 35 milhões. Futebol ele tem mostrado, né? Quem sabe ele não se consolida aí como um dos meias mais talentosos da nova geração para dar orgulho pro Manchester United, que é um clube que tem vários meio-campistas excelentes formados na sua base, né? E outro cara que foi um meio-campista excelente e que inclusive é um dos jogadores mais jovens a marcar na Premier League em toda a história, quando tinha 17 anos, né? É o meia Cesc Fábregas, que jogou no Arsenal, no Chelsea, no Barcelona. Bom, ele é um cara que conhece muito da posição. Ele tava falando sobre o Mainoo e eu achei que uma frase dele que a gente tem que destacar, né? Eu não acho que ele é o futuro, acho que já é o presente.
pra próxima temporada, ele tem que ser um jogador chave do Manchester United, não importa o que acontecer. E ainda fechou meio que sugerindo que o Manchester United tem que contratar jogadores pra jogar ao redor dele, sacou? Tipo assim, que a montagem do elenco tem que começar com ele no meio campo. Olha a moral. O futuro e, no caso, também o presente do Mainu parece de fato ser brilhante. Puxa o potenciômetro aqui, né? De 0 a 10, assim, potencial do Mainu, em que 0 é um bagre do bairro e 10 é o Messi. Acho que uma notinha 8, 8,5 pra ele ali tá bem bacana, né? Uma das coisas mais importantes pra jovens, assim como ele, é a parte mental. E parece que ele tem isso aí muito bem desenvolvido, né? Parece ser um guri calmo, tranquilo, maduro. Isso aí faz muita diferença, porque às vezes tem jogadores muito talentosos, mas que não tem a abordagem correta aqui pra fazer esse talento valer dentro de campo e fazer uma grande carreira, né? Veremos o que vai acontecer com o Mainu. Deixa nos comentários até onde você acha que ele vai chegar. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa um like que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente e fortalece o nosso trabalho aqui no Orofute, beleza? Muitíssimo obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo. Então, um grande abraço. Falou!